Bem-vindos ao canal White Home Love. Aqui vão poder encontrar vídeos de DIYs ou faça você mesmo, decoração, organização, limpezas e receitas. Subscrevam para ficarem a par das novidades todas as semanas. Então, para o primeiro DIY de upcycling, estou a reaproveitar ou a reutilizar duas garrafeiras de madeira que já tinha há muito tempo, comprei-as há muitos anos. Foram muito baratas porque eu não queria que... não era para ficar visível, então comprei o que era mais económico na altura. E o que fiz basicamente foi juntar essas duas garrafeiras, uma em cima da outra, usando uma cola forte. Não aconselho a utilização de cola quente, porque não é tão seguro e ao longo do tempo pode sair, portanto podem separar-se novamente. Portanto, aconselho a utilização de uma cola mais forte. Esta eu aproveitei de uma remodelação que já tinha feito, a remodelação da minha casa de banho. Já vos deixo o link para verem. E basicamente foi então colar as duas partes, uma em cima da outra, para fazer o suporte da floreira ou do vaso, como queiram chamar. Deixar depois secar bem de um dia para o outro. Esta cola convém deixar a secar de um dia para o outro. Antes de deixar de secar, ou nesta fase em que estou a colar, também é importante limpar o excesso que fica, porque senão depois quando estão a pintar ou quando vão fazer a pintura, acaba por ficar essa marca e não fica tão bonito, não fica tão bem acabado, não é? Depois utilizei um resto de tinta que também tinha por casa e pintei. Portanto, a parte de cima vai ficar com um aspecto mais natural e basicamente pintei as duas garrafeiras. Para a parte de cima reutilizei um tampo de um banco que estava partido e o resto de um individual que eu tinha utilizado no último vídeo que vos mostrei. Portanto, acabei por não desmanchar esse individual até ao final, porque ia colar no centro, portanto, essa parte central. E basicamente foi isto, colei e forrei a parte do banco. Outras coisas que podem utilizar, por exemplo, uma tábua de cozinha ou um tampo a base de um vaso, o prato de um vaso, são ideias. Para o segundo DIY, o que fiz foi, mais uma vez, reaproveitar ou reutilizar aqui um vaso que a minha mãe tinha perdido no sótão. A tinta que utilizo é sempre a mesma, esta não é mais indicada para este tipo de material, não é? Mas era o que tinha em casa e foi o que utilizei. Outras ideias de utilização ou para fazerem este DIY podem, por exemplo, eu vejo muitas pessoas utilizarem latas. Neste caso teria que ser uma lata um bocadinho maior do que a habitual de leguminosas, feijão ou grão. Podem, por exemplo, se não fica com este aspecto tão direitinho, mas podem utilizar, por exemplo, uma lata de tinta. Então, aqui o que é que fiz? Mais um reaproveitamento de ripas que eu tinha de outro DIY, de uns quadros que fiz. Já vos deixo o link para verem como é que fiz, como é que ficaram esses quadros. Então, aqui basicamente medi. Reparem que eu não estou a pôr mesmo à superfície porque as ripas não estavam em esquadria, que eu tinha cortado em esquadria. Elas são de 18 por 18 mm por 18, mas podem utilizar aquelas que quiserem.
Eu deixei cerca de 6 centímetros, apesar de não se ver ali, mas eu fiz mais ou menos, mas podem deixar a medida que quiserem, para fazer os pés. E portanto cortei então 4 ripas com todas com a mesma medida, obviamente. Uma coisa que aconselho é juntarem as 4 ripas e fazerem a medida certinha nas 4 para poder para o vaso não ficar torto. E depois aqui utilizei cola quente. Utilizei cola quente precisamente porque depois também ia fazer suporte na base. Não utilizei furos, não utilizei pregos nem parafusos. Fiz um bocadinho diferente daquilo que é habitual ver-se, mas acho que também ficou muito bem. Aqui, depois de ter colocado, só depois de ter colocado os 4 pés, é que medi o interior para depois cortar esta ripa que estão a ver agora aqui a ser colada, e fiz exatamente a mesma coisa para a outra. E assim, de uma forma simples, fácil, sem grandes complicações, consegui fazer um suporte de vasos muito, muito giro. Espero que gostem. Aqui fica o resultado final.